Salve meus amigos, salve nação corintiana, salve o Corinthians, estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Convido você que ainda não se inscreveu no meu canal a se inscrever, ativar o sininho, se inscreva aqui nessa janelinha vermelha, ativa o sininho e você vai receber tudo sobre o nosso todo-poderoso timão, ok? Quero falar um pouco sobre essa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que o Corinthians empatou em casa com o Cuiabá por 1-1. O Corinthians perdeu a grande chance de abrir ainda mais vantagem no Campeonato Brasileiro da zona da degola, mas infelizmente empatamos. Também o São Paulo perdeu em casa para o Palmeiras, 2-0. O São Paulo perdeu em casa de 2-0 para o Palmeiras. E também o Flamengo, que ganhou de 3-0 do Grêmio. Nós vimos assim ontem o Grêmio sendo assim totalmente envolvido pelo Flamengo. O Flamengo jogou uma partida muito bem jogada, mereceu a vitória sobre o Grêmio. O Palmeiras mereceu a vitória sobre o São Paulo e o Corinthians empatou com o Cuiabá. Mereceu o empate, para ser bem claro, né? Justiça seja feita. O Corinthians não jogou para vencer o Cuiabá em casa, né? Há uma diferença muito grande entre Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Há uma diferença enorme. Enquanto a direção do Palmeiras se preocupa com o clube, em fortalecer o clube, enriquecer o clube, enquanto a direção do Palmeiras se preocupa em fortalecer cada vez mais o Palmeiras, o Corinthians vive essa draga desgraçada que está vivendo. Essa chapa Renovação e Transparência que está no comando há mais de década, que não sai de lá, que afundou o clube. Será que os sócios, aqueles que votam, não percebem isso? Que essa chapa Renovação e Transparência está afundando o Corinthians? Olha a atual situação do Corinthians hoje. Você corintiano que está me assistindo agora, faz uma comparação Corinthians, atual situação do Corinthians, Palmeiras, atual situação do Palmeiras. Olha para os dirigentes do Palmeiras e olha para os dirigentes do Corinthians. Do Palmeiras começou com Paulo Nobre, depois o Gagliotti e agora a Leila Pereira. Os três foram preocupados em dar estabilidade para o Palmeiras, em pagar as dívidas do Palmeiras, né? Em reforçar o elenco do Palmeiras e dar credibilidade ao Palmeiras. Contratou um técnico que no começo ele capengou, foi difícil para ele também, eu me lembro muito bem, mas ele se firmou e está no poder até hoje, com todos os méritos. Abel Ferreira está no poder hoje no Palmeiras, o que ele fala, todo mundo assina embaixo, ok? Os 3 últimos presidentes do Palmeiras. O Corinthians teve, agora, teve o Roberto de Andrade, teve o Mário Gobi, teve o Andrei Sanches e teve agora o Duílio. Olha quantos presidentes o Corinthians teve. Olha a diferença econômica do Corinthians, que é muito maior, com todo o respeito ao Palmeiras. O Corinthians é maior em torcida, é maior em títulos, é maior em tudo, em audiência de TV. Com todo o respeito aos palmeirenses que vão me criticar aqui, podem criticar, que não tem problema, mas o Corinthians é maior. E mesmo assim, olha a diferença financeira do Palmeiras, a diferença da mentalidade dos gestores do Palmeiras, a diferença que existe em fazer o Palmeiras crescer cada vez mais e a diferença dos diretores que o Corinthians já teve. Para acabar de vez,
O Andrei Sanches deu uma entrevista esses dias dizendo que se o Neto, já falei isso no último vídeo, se o Neto fosse candidato a presidente do Corinthians, ele sairia também só para poder derrubar o Neto. Ou seja, vocês acham que eles estão preocupados com o Corinthians? Com a instituição chamada Corinthians? Não. Eles não estão preocupados. Eles estão preocupados em se perpetuar no poder. Por que que o Andrei Sanches falou isso? Porque o Neto bate de frente com o Andrei Sanches. Bate de frente com a chapa Renovação e Transparência. Que de renovação e transparência nós sabemos que não tem nada. E o Neto está errado em bater de frente? Não. Está corretíssimo de bater de frente. Eu também bato, só que eu sou uma pulguinha perto do Neto. A minha voz não tem alcance gigantesco como a do Neto tem. E é por isso que ele leva a porrada. Por isso que se ele fosse candidato hoje, o Andrei sairia como candidato somente para destruir o Neto, não se preocupado com o Corinthians. Ele não estaria preocupado com o Corinthians. Enquanto isso, o Palmeiras teve o Paulo Nobre, que depois teve seu desafeto, colocou o Gagliotti como seu substituto, e depois a Leila Pereira, que foram os desafetos entre eles, mas tudo em prol do Palmeiras. E é por isso que o Palmeiras ganha tudo e o Corinthians não ganha nada. Tá vendo a diferença de um para o outro? Não são jogadores, não são comissão técnicas, não são torcedores, porque de torcedor, com todo respeito novamente ao Palmeiras, o Corinthians é maior que o Palmeiras. É maior até que o Flamengo. A torcida do Corinthians é a maior do Brasil em empurrar o time, em motivar os jogadores dentro de campo. Só que hoje a diferença não é torcedor, não é técnico e não são os jogadores. É a gestão do clube, do Palmeiras e do Corinthians. Enquanto os diretores do Palmeiras se preocupam com o Palmeiras, os diretores do Corinthians se preocupam com vaidade. Essa é a diferença. É por isso que o Palmeiras hoje ganha tudo. Nada de braçada. Já começou com a construção do seu estádio. Olha a diferença do estádio do Palmeiras e do Corinthians. Não em beleza, em arquitetura, não é isso. Financeiramente estou falando. O Palmeiras não tem dívidas do seu estádio. Está pagando com shows, com eventos, tudo que a W Torres combinou com o Palmeiras, tudo está sendo cumprido. Agora o Corinthians ficou anos e anos e anos e anos e anos em acordo com a Caixa, para poder o quê? Agora em 2023 começar a pagar a dívida do estádio. Dá para entender? Eu não sei se eu estou sendo bem claro com vocês a diferença entre gestão do Corinthians e gestão do Palmeiras. É muito grande. O Corinthians só vai se tornar gigantesco novamente, primeiro lugar, quando essa chapa Renovação e Transparência falir, afundar e sumir de dentro do Parque São Jorge. Somente assim o Corinthians vai se tornar gigantesco novamente. Hoje, é só vocês olharem a mídia esportiva. O Corinthians hoje é motivo de chacota. É vergonhoso o que se falam do Corinthians. Mas é nessa hora que o torcedor corintiano abraça a equipe e não deixa na mão a equipe. É nessa hora que o torcedor corintiano mostra quem é o verdadeiro torcedor. Qualquer outro clube, na situação do Corinthians, já teria abandonado o barco. Mas o torcedor corintiano colocou 40 mil torcedores no último jogo na Neoquímica Arena. 40 mil. Entendeu? Essa é a diferença da torcida do Corinthians.
Repito, Corinthians só vai se tornar gigantesco novamente quando essa chapa Renovação e Transparência for para a Casa do Chapéu, para não falar um palavrão que eu quero respeitar todo mundo aqui no meu canal. E respeito também o YouTube que me deu essa oportunidade de estar aqui hoje. Né? Só vai se tornar grande quando tiver um presidente que pensa no clube, não em status. Não para ele ser isso, para ele ser aquilo, para eles não sei o quê. Não. Pensar no clube, no Corinthians. Começa por aí. Final de ano vamos ter eleições. Espero, tomara a Deus, que nas próximas eleições o Corinthians coloque um presidente que pense no clube. Que tragam parcerias para eliminar as dívidas, para sanar as dívidas do clube e pensar no clube, para que o Corinthians possa bater de frente com o Palmeiras e com o Flamengo. Caso contrário, vai ser difícil. Muito difícil. Estão falando por aí que o Corinthians agora vai contratar a rodo. Mas não vai contratar a rodo. Isso é tudo para pagar fogueira criada por eles mesmos, os dirigentes. Onde vai dar isso tudo? Eu não sei. Eu só espero que mesmo assim o Corinthians se escape dessa zona da degola. O Corinthians não vai longe na Libertadores e não vai longe na Copa do Brasil. Pode até passar pelo América, mas depois vai se complicar. Pode até passar. O Corinthians pode até chegar numa final de Copa do Brasil como chegou ano passado. Pode até chegar. Mas vai ser muita luta. Muito sangue, suor e lágrimas derramados. É assim que o Corinthians é. A torcida junto com os jogadores. Porque se depender da diretoria do Corinthians, o Corinthians vai falir. Se depender da atual gestão do Corinthians, chapa, renovação e transparência, o Corinthians fecha as portas. Infelizmente falo isso com dor no meu coração, mas é a realidade. Corinthians e Palmeiras. Você pode deixar o seu comentário. Qual a diferença que você acha entre um e outro? Pode acrescentar, pode tirar alguma coisa daquilo que eu falei. Deixa o seu comentário aqui. Olha a diferença entre os dois. Né? Não estou falando do Flamengo não, porque o Flamengo é soberbo. Eles acham que estão com o nariz empinado. Não é assim não. O Palmeiras, na humildade do Palmeiras, nosso maior rival do Brasil, e eu sou obrigado a dizer isso aqui no meu canal. A humildade do Palmeiras, a soberba do Flamengo e o péssimo trabalho da gestão corintiana. Fica para vocês. Me ajudem nos seus comentários, me ajudem compartilhando, clicando aqui, sendo ativo aqui no meu canal, se inscrevendo, porque eu preciso muito da ajuda de cada um de vocês, ok? É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Vamos torcer para que o Corinthians saia dessa situação o mais breve possível. Agora vamos ter uns dias de trabalho. Luxemburgo vai poder trabalhar com mais tranquilidade. E vamos ver no que vai dar, né? Tamo junto. Vai, Corinthians!